não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Recados da casa, quem tiver interesse, essa é a última semana para adquirir a rifa, de 8 agora, para o sorteio. Tá? Então, o valor de R$10 é só me procurar, eu procuro na biblioteca. Estamos à disposição. Mandei para você a foto do número, né, Sabrina? Beleza. Então, tá bom. Quem puder visitar também o grupo do bordado, fique à vontade. Ali tem peças maravilosas, peças que irmãos que ajudam, fazem para angariar recursos aqui para casa. Visitem a nossa biblioteca. Tá? E, antes de mais nada, quero só dar Bia, vou fazer uma pequena apresentação. Quando eu comecei há mais de 10 anos atrás, 10 anos mais ou menos, fazer a palestra aqui, fiz uma quarta-feira à tarde. E depois eu fiz na sexta-feira à noite, uma vez o Juarez, né, quando ele fez a apresentação, ele falou o seguinte, que essa casa, ela produz muito orador. E daqui a gente exporta o orador. E é verdade. Nós temos aí o Olho, também que é uma querida, ela já estava fazendo a região, nós temos o Álvaro, Mesquita, Cirlei, a Merenês, tem bastante gente, as Sônia Xavier, muita gente vieram aqui, fizeram palestras aqui na casa. E é uma alegria a gente poder dar continuidade a esse trabalho, viu, Bia? E há mais ou menos 2 anos atrás você começou o trabalho fazendo a abertura de sexta-feira à noite. Não sei se você se lembra, mas foi no mês de maio. 2 anos você está fazendo esse mês. Você está fazendo. Uma vez ele conversando comigo, eu gostaria. Então, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande e eu quero escutar o que você tem para contribuir para a gente sobre ser aprendiz do mestre. Boa tarde, prazer imenso estarmos nessa tarde maravilhosa de quarta-feira para aprendermos juntos. Momento especial, maravilhoso, quando tudo aquilo que se refere ao aprendizado e fazer parte dessa casa é algo maravilhoso, porque aqui aprendi muitas coisas que vou levar para sempre. E a doutrina consoladora, ela nos permite, ela nos traz sempre esses momentos mágicos de aprendermos. É um tema que eu gostaria de falar, porque eu sempre me considero um aprendiz em todos os sentidos. Às vezes, nós aprendemos a lavar, passar, cozinhar, ter uma profissão, enfim, uma série de coisas. E às vezes esquecemos de aprender uma das coisas mais importantes, que é a parte espiritual. Às vezes deixamos de lado, não damos tanta importância a esse aspecto da nossa vida. Porém, nossa reencarnação, ela tem como objetivo colocar o Espírito nas condições de suprir tudo isso, porque nós fazemos parte da obra da criação. Por isso, nós devemos estar sempre envolvidos com esse aprendizado, porque é uma forma de atingirmos a evolução. Entre as condições para que possamos viver melhor aqui no planeta, o aprendizado ele é a parte mais importante. Por isso, Jesus sempre dizia: instruí-vos. Ele dizia sempre isso aos apóstolos, ele dizia sempre isso às pessoas que estavam ao seu lado. Por quê? Porque na verdade a instrução nos dá o conhecimento. Ela facilita a superação dos obstáculos que porventura vamos encontrar na nossa caminhada. Se não tivermos esse conhecimento,
se não tivermos esse aprendizado, como vamos superar os obstáculos que sempre vão surgir na nossa caminhada? Instrução em todos os aspectos da nossa vida, porque faz parte, mas a espiritual é mais importante. Em determinados momentos da nossa caminhada, sentimos aquela coisa triste, algo que não anda, que não progride, e sentimos às vezes tão sozinhos, abandonados, mas na verdade nem sempre estamos sozinhos, e na verdade nem sempre estamos abandonados, porque os benfeitores espirituais estão sempre ao nosso lado. Quando nos tornamos aprendizes do Mestre, nós estamos escolhendo um caminho. E quando praticamos os seus ensinamentos, a vida passa a ter outro sentido. Quando praticamos tudo aquilo, de alguma forma, por mais pequena que seja a mensagem que o Mestre deixou, e a gente entendeu, compreendeu e colocou em prática, a gente percebe que a vida passa a ter um outro sentido. Por exemplo, nos tornamos mais seguros, autoconfiantes, e diante dos problemas conseguimos resolver com naturalidade. Por quê? Porque na verdade acreditamos em algo que nos faz sentir forte, porque entendemos, porque buscamos e aprendemos aquilo que o Mestre sempre disse, estava ou estaria sempre conosco, porque nós somos importantes para Ele. Mas na verdade, quando a gente deixa isso para lá, a parte espiritual, não damos importância, nós sofremos. E para nos tornarmos um bom aprendiz, devemos começar praticando duas virtudes importantes: humildade e mansidão. Porque são sentimentos que geram a aceitação das coisas do jeito que elas são. Às vezes não entendemos muito bem porque passamos por tal situação, não compreendemos, ficamos revoltados porque estamos sofrendo algum tipo de situação e não conseguimos resolver. Ficamos desesperados, sem entender a situação. Por que devemos praticar a humildade e a mansidão? Porque ela faz com que nós aceitemos essas coisas com consciência. Passamos a entender que isso faz parte de um aprendizado aqui. Porque, na verdade, a humildade é o reconhecimento das nossas fragilidades, das nossas limitações. Temos que ter esse entendimento, senão, na hora de tentar realizar aquela reforma íntima, não conseguimos. A mansidão, porque aquela força, aquela virtude, uma força espiritual que nos traz o equilíbrio, uma força espiritual que faz com que, naquele momento de raiva, aquele momento que às vezes queremos vingar alguma coisa sobre alguma pessoa, conseguimos ter um equilíbrio, que na verdade às vezes sempre nos falta, é esse equilíbrio. Por isso Jesus já dizia: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Sempre é bom tentarmos entender, compreender essas passagens que Jesus dizia, quando ele diz que através do aprendizado vamos gradualmente promovendo essa reforma íntima que tanto queremos e buscamos no nosso dia a dia. Nós desejamos, nós queremos melhorar sempre, mas às vezes não encontramos uma forma. Nós desejamos, nós queremos, porque percebemos que as coisas não caminham do jeito que gostaríamos. Mas sem o aprendizado, não conseguimos seguir avante,
conseguimos entender a situação no momento. Então, quando nós temos esse aprendizado, quando vamos promovendo essa reforma íntima, ela vai nos trazendo coisas que precisamos. Por exemplo, a autoconfiança. Às vezes nos falta essa autoconfiança. E esse aprendizado vai nos trazer isso. Autoconfiança, confiança em Deus, confiança na vida. Devemos sempre pensar que Jesus, nosso mestre, trouxe tantos ensinamentos, mas às vezes não temos condições, não nos esforçamos para praticar esses ensinamentos de uma maneira adequada, porque queremos resolver as coisas para frente. E na verdade, ter conhecimento. Devemos saber, temos que tentar entender como superar tudo isso. E às vezes nem sempre conseguimos achar o equilíbrio correto, certo, para começar a mudar, a ter essa transformação. Porque na verdade somos muito orgulhosos, somos muito rebeldes ainda. Nós queremos transformação, nós queremos mudança, nós desejamos que a nossa vida seja assim, não mais de rosas, mas bem melhor. Mas como somos muito orgulhosos, muito rebeldes ainda, não conseguimos. Por exemplo, uma pessoa, já ouvi muito por aí as pessoas falam assim: eu preciso mudar, eu tenho que ser uma pessoa diferente, nem que seja aos trancos e barrancos. Tudo errado, eu acho que desse jeito não está bom, mas eu vou mudar, nem que seja aos trancos e barrancos. Isso parece positivo, mas na verdade não é. Por quê? Porque quando eu penso dessa maneira, ou quando digo isso para mim mesmo, na verdade eu estou realizando um exercício de orgulho e rebeldia. Estou sendo rebelde. Eu quero mudar, nem que seja aos trancos e barrancos. Mas não é assim que funciona. Essa rebeldia por não aceitar aquilo que não está dando certo. Eu penso, não, assim não. Então, o que nós devemos fazer? Isso não é positivo, claro que não. Eu tenho que exercitar a humildade, a mansidão, que são essas virtudes que vai fazer com que nós consigamos entender, compreender a situação que estamos vivendo. Por isso, quando a pessoa diz para si mesma: quero mudar, nem que seja aos trancos e barrancos, ela está sendo rebelde, porque ela não aceita a dificuldade que ela traz em si. Ela não consegue entender o que está se passando, então ela quer se tornar virtuosa de qualquer maneira. Mas não é assim que funciona. A humildade, na verdade, é uma virtude em que a pessoa reconhece a sua pequenez. Somos muito pequenos, mas ao mesmo tempo somos grandes. Como espíritos ignorantes, somos convidados a evoluir, convidados a aprender, mas nem sempre fazemos ou temos essa iniciativa porque somos orgulhosos. Não entendemos que na verdade somos seres divinos, fomos criados à imagem e semelhança do Pai, temos toda a capacidade, temos a nossa inteligência e podemos fazer com que haja essa transformação, essa mudança. Mas nós, muitas vezes, esquecemos isso pela rebeldia, pelo orgulho. Jesus nos deixou tantos ensinamentos, deixou tantas mensagens positivas, e essa é a instrução do aprendizado é uma delas.
Quando nós temos a consciência de que precisamos mudar, quando nós adquirimos essa consciência e dizemos para nós mesmos: eu preciso mudar, porque alguma coisa não está certa, não está legal, não está funcionando, não está bem. Não é com rebeldia que a gente vai conseguir. Eu preciso ter a consciência de que essa mudança ela tem que acontecer de uma forma positiva, consciente, embasada em alguma coisa que vai nos sustentar. A minha maneira de pensar tem que ser diferente. Então, como eu deveria pensar? Não aos trancos e barrancos, querer, desejar a mudança. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que pensar, desejar ser uma pessoa melhor, mais consciente da minha condição de ser humano. E por isso, temos que reconhecer que trazemos muitas imperfeições em nós mesmos. Então, estamos tendo a oportunidade de transformar essas limitações gradativamente em oportunidades de crescimento interior. Para que esse aprendizado tenha resultado, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que entender passo a passo como posso realizar esse aprendizado e transformar a minha vida, sendo consciente, entendendo que eu tenho, que nós temos limitações, todo mundo tem limitações, mas nós somos capazes de promover esse aprendizado com muito esforço, com muita dedicação, porque na verdade não é fácil causar uma mudança de algo que está nos atrapalhando, está nos incomodando. Todo mundo quer ter uma vida mais tranquila, mais serena, mas os obstáculos vão surgindo cada dia, cada momento de nossa vida. Às vezes nos deparamos com situações que não entendemos muito bem, porque nos falta o conhecimento, porque nos falta o aprendizado nessa parte. E como que a gente consegue isso? Estudando, aprendendo, porque a vida, na verdade, é sempre um aprendizado. Eu sempre digo para mim mesmo, em todos os momentos da minha vida, que o aprendizado me trouxe inúmeras coisas positivas, porque eu sempre fui atrás para aprender, estudar, sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de ler. E nessas leituras eu acabava encontrando mensagens positivas para a minha vida e fazia com que aquelas situações difíceis pela qual eu estava passando tinha uma solução. Era só eu me esforçar um pouquinho mais. Então eu corria atrás, eu lia, eu estudava, eu aprendia. E hoje eu entendo, não sei muita coisa ainda, mas já aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu, quando converso com alguém e a gente fala sobre isso, eu sempre digo a elas que estudar, aprender, conhecer é algo tão maravilhoso que causa transformações em nossas vidas. Uma transformação que às vezes nem sempre é da maneira como queremos, porque o aprendizado ele pode vir de diferentes formas, mas nós temos que acreditar, porque Jesus, nosso maior exemplo, nos deixou as oportunidades através das suas mensagens. Então, quando temos consciência daquilo que queremos mudar, quando temos consciência do que podemos ser, pensando assim, estamos realizando os exercícios de humildade e mansidão. Um aprendiz em evolução. Desejamos mudanças, queremos mudanças, mas elas têm que vir de uma maneira consciente. Uma mudança consciente, ela se torna menos pesada. Porque nós estamos vivendo momentos difíceis. O aprendizado daquilo que o Mestre nos deixou nos causa uma certa tranquilidade, nos traz algo
que não encontramos em nenhum lugar. Mas o ponto mais difícil é poder se esforçar para tentar entender e compreender essas situações. Porque não é fácil ser um aprendiz do Mestre. Nós nos deparamos com situações tão difíceis no dia a dia e às vezes lembramos daquilo que Ele nos disse lá atrás, sempre com paciência, sempre tranquilo, sempre sereno. Algo que a gente desejaria tanto ser ou ter, serenidade, tranquilidade. Mas na nossa caminhada a gente consegue encontrar pessoas, situações que deixam a gente estressado, né? A gente não sabe muito bem como reagir, mas se tivéssemos o conhecimento, seria diferente? Com certeza. Conhecimento é a base de tudo. Então, devemos aprender sempre com consciência aquilo que Jesus nos deixou. Mas um dos grandes problemas na questão do aprendizado é que muitas vezes, por conhecermos o Evangelho, a gente quer que essa mudança seja para ontem. Eu já conheço o Evangelho, eu li um pouquinho lá que Jesus dizia, ou eu faço o Evangelho em casa, o Evangelho no lar. Acho que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Interessante, porque queremos aprender tudo de uma hora só, porque estamos lendo o Evangelho, ou já leu alguma coisa, mas não é assim que funciona. Porque Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia espiritual, Ele se aperfeiçoou ao longo do tempo como todas as criaturas divinas. Ele passou longos tempos aprendendo também, e nós temos as coisas para ontem. Por isso que cada dia, cada minuto de nossa vida é importante esse aprendizado. Vamos construindo gradualmente em cima dos ensinamentos do Mestre, trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa caminhada aquilo de bom que Ele nos deixou. Não é da noite para o dia que nós vamos aprender, que nós vamos pôr em prática tudo aquilo que Ele falou e está tudo certo. Jesus, o nosso Mestre, passou muito tempo na sua caminhada, aprendendo para chegar aonde Ele chegou. Jesus é o Mestre. Ele é o Mestre especial. Ele pode dizer para nós: eu sou manso e humilde de coração. E o que nós podemos dizer? O que nós podemos dizer quando Jesus diz para nós que Ele é manso e humilde de coração? Nós devemos dizer: eu sou aprendiz de amor, de mansidão e de humildade de coração. Somos aprendizes sempre do Mestre. Devemos ter isso conscientemente em nossas vidas. Quando nos colocamos como aprendiz de Jesus, aí sim faremos tantos exercícios, tantas práticas quanto forem necessárias, até que o desamor, até que a rebeldia e o orgulho sejam completamente transformados. Porque a partir disso, a partir desse aprendizado, a partir do momento que aceitemos a mensagem, aceitemos os ensinamentos de Jesus, é que nós vamos começar a caminhar tranquilamente em direção ao nosso aprendizado, à nossa evolução. Não é fácil ser um aprendiz. Nós passamos por situações diversas e quando olhamos para trás, achamos que já aprendemos alguma coisa, mas na verdade não aprendemos nada ainda. Há muito que percorrer, há muitas situações que vivenciar para nos tornarmos melhor.
Na verdade, precisamos de várias existências corporais até o dia de alcançarmos a pureza espiritual. Até lá, temos que aprender, temos que estudar muito, porque só assim vamos conseguir entender o nosso objetivo aqui no planeta Terra, só assim vamos conseguir entender o porquê de tantas situações adversas acontecem em nossa vida. Quando a gente se torna um aprendiz do mestre, a gente passa a pensar, a refletir como que ele vivia tudo isso. Passamos a ter esse entendimento com mais consciência, com mais clareza. Sem isso, às vezes, passamos por situações que não conseguimos entender e nos revoltamos. Nem sempre, às vezes, as pessoas se lembram de voltar os seus olhos para os céus, lembrar de quanto o nosso mestre sofreu, entender porquê das suas mensagens. Nós ignoramos tudo isso. Mas queremos estar bem, queremos estar com uma vida maravilhosa. E aí, quando esses obstáculos surgem, ficamos desesperados, revoltados, porque nos falta a mansidão, nos falta a humildade de entender o porquê daquela situação. Na verdade, o que nós deveríamos fazer? Tentar entender, aprender o porquê, estudando os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Uma única maneira. A gente às vezes lê o Evangelho, estuda a doutrina espírita, mas superficialmente. Não trazemos para dentro do nosso coração, não vivenciamos isso da maneira como deveria ser vivenciado. Não basta ser, temos que ter em nós, temos que viver com tudo aquilo dentro de nós e sempre pedir para que tenhamos força de pôr em prática tudo que nós sabemos, que nós aprendemos. Sabemos que não é fácil, é difícil, porque o aprendizado do Mestre é algo que numa vida só nem sempre às vezes é possível, na encarnação, numa existência corporal, porque é difícil você perdoar alguém, é difícil você entender as pessoas, e é por isso que nós devemos ter sempre o aprendizado, devemos ser aprendiz do Mestre, baseado em todas as coisas que Ele nos diz, a cada dia, a cada amanhecer, aprendendo de uma forma que os seus ensinamentos estarão em nossos corações, e pedir sempre que tenhamos força para colocar em prática tudo isso, mesmo que for uma pequena parcela, uma pequena coisa daquilo que Ele nos deixou, já é algo maravilhoso. Mas maravilhoso ainda é termos essa consciência de que somos falhos, que somos frágeis, que precisamos de ajuda. E essa ajuda, lógico que ela poderá vir, mas quando entendermos, compreendermos e sentirmos de verdade que nunca estamos sós. A espiritualidade sempre atua do nosso lado e nós precisamos entender que essa evolução ela pode acontecer. Não importa se vai demorar um tempo, nessa ou outro, várias, mas a gente tem que ter a certeza que a gente está nessa caminhada lutando para que essa direção chegue para nós. Porque Jesus, ele não foi mestre, ele não era mestre, ele se fez mestre. Ele se fez mestre pelos próprios esforços. Então, quando reconhecemos que somos aprendizes da vida e nos esforçamos para aprender a superar as nossas limitações, encontramos descanso para a nossa alma. Temos que entender, temos que compreender as nossas limitações, as nossas fragilidades e se entregar
compreender. Jesus, ele não era mestre, ele se tornou mestre. Em várias encarnações que ele veio, seu aprendizado, mas ele atingiu. Nós estamos lutando ainda, estamos engatinhando ainda para se tornar um pouco melhor. Essa ou daqui umas 3, 4 encarnações, mais, muito mais. Mas nós temos que começar agora a vivenciar esse aprendizado para que possamos nos tornar melhor conosco mesmo. Porque a partir do momento em que nós vamos aprendendo, entendendo a mensagem do Mestre, quando a gente se sente um aprendiz, a gente passa a entender muitas coisas, a compreender muitas coisas, a tolerar, a ter paciência, resignação, os momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós temos o conhecimento, quando nós temos o aprendizado, nos sentimos mais fortes, e temos a certeza que o caminho que estamos seguindo é bem melhor do que outros. E nós temos que pensar sempre que Jesus, ele é o nosso modelo, que nós devemos seguir os seus ensinamentos, e esses ensinamentos vai fazer com que nós entendamos as nossas limitações, as nossas fragilidades, e vamos continuar seguindo com fé, porque uma hora vamos atingir um patamar mais elevado na nossa evolução, porque esse é o nosso objetivo, aprender sempre. Porém, quando nós recusamos aprender alguma coisa, quando nós recusamos a nos tornar melhor, as coisas ficam mais difíceis. Pode perceber, pessoal, que a gente conversa com essas pessoas, quando elas têm um certo entendimento de alguma coisa, percebemos que elas conseguem resolver as coisas com um pouco mais de facilidade do que outras, porque elas têm um conhecimento. Elas aprenderam de uma forma capaz de fazer com que elas encontrem a solução de uma forma mais tranquila, mais calma, positiva. A parte espiritual também, que às vezes nem sempre nós damos tanta importância, ou só damos importância quando acontece alguma coisa, e aí o pessoal vai por sempre desesperado. Muitas histórias de pessoas que obtêm aí uma melhora, depois abandonam, depois ficam ruim de novo. Mas por quê? Não entendeu, não compreendeu que o aprendizado é constante, ele é diário, ele é todo dia. Se nós aprendermos, se nós nos dedicarmos conscientemente e ter a certeza de que a gente quer essa melhora, a gente vai conseguir, porque não estamos sozinhos, estamos sempre amparados pela espiritualidade. E quando nós seguimos o Mestre, porque Jesus dizia o seguinte: instruí-vos. Ele não era mestre, ele se tornou mestre. Ele foi aprendendo ao longo do tempo, em muitas encarnações. E nós, hoje, como aprendizes do Mestre, temos essa certeza de que a nossa evolução ela vai chegar, ela vai acontecer, mas vai depender do nosso esforço, da nossa capacidade de lutar por isso, da nossa capacidade de desejar essa mudança com consciência. Saber por que eu devo mudar, porque eu tenho que mudar, mas com a certeza de que essa mudança ela vai trazer coisas positivas, porque eu desejo conscientemente, é o que eu quero para a minha vida, não aos trancos e barrancos. Eu acho que às vezes nós não acreditamos muito na nossa capacidade de aprendizado,
e deixamos a desejar para nós mesmos. Nos falta aquela fé raciocinada, mas precisamos acreditar mais em nós. Precisamos ter essa certeza, a fé maravilhosa que Jesus nos deixou, que nos incentivou, que pregou, porque o aprendizado é a única forma de fazer com que nós obtenhamos a evolução. Aprendizado em todos os sentidos. Muitas vezes, um livro bom nos traz uma mensagem positiva, é um aprendizado, não necessariamente precisa ser os livros da codificação. É importante, interessante realmente seguir os caminhos, mas às vezes, como tudo tem seu tempo, podemos escolher outras formas de aprendizado. Mas nunca deixe de aprender. Busque sempre uma forma, porque esse aprendizado, principalmente na parte que nos toca espiritualmente, é importante. Porque Jesus, quando dizia para nos instruirmos, era porque ele sabia que o aprendizado é a única coisa que pode nos levar à nossa evolução. O aprendizado sempre vai nos trazer algo que nunca vamos esquecer. Será para a vida toda. Então, eu acredito que quando pensamos, às vezes, nesses momentos difíceis da nossa caminhada, quando lembramos de alguma coisa que alguém nos ensinou lá atrás, a gente passa a refletir, entender por quê. E às vezes foi um pensamento, uma palavra bem colocada por parte de alguém que nos amava, que gostava, o pai, a mãe, o irmão, que nos dizia algo positivo. E assim, esquecemos. Mas nos momentos de dificuldade, paramos para pensar e lembramos que tal pessoa nos disse tal coisa, e foi tão bom ouvir aquilo lá. Aprendizado. Aprendizado sempre é importante. Então, por isso, quando seguimos ou decidimos seguir o Mestre Jesus, aprendendo, tentando compreender os ensinamentos, a mensagem que ele nos deixou, nós sentimos que isso nos traz uma certa paz, uma certa tranquilidade para as nossas vidas, nos sentimos mais fortes. Então podemos, se vocês tiverem a oportunidade, ler um bom livro, estudar a codificação, você pode ter certeza de que algo bom pode acontecer. Teremos maiores facilidades para resolver, entender, compreender as situações. Um bom livro baseado naquilo que Jesus nos disse, instruídos. Sempre é importante o aprendizado. Jesus passou muito tempo na sua caminhada para chegar onde ele chegou. E hoje é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E nós estamos aqui ainda em busca da reforma íntima, em busca da transformação que queremos para ontem. Essa mudança, essa reforma íntima, ela vai acontecer, com certeza. Mas, com muito esforço, com muita dedicação da parte nossa, nos instruindo com consciência. Porque o aprendizado às vezes demora tempo para fazer com que haja essa transformação com consciência sempre. Então, veja bem, nunca, jamais podemos deixar de aprender, porque Jesus, quando dizia para nos instruirmos, ele tinha certeza de que essa era a base para tudo dos seus ensinamentos. E nós
raramente, às vezes, levamos isso em consideração, porque nós já achamos que sabemos tudo. Na verdade, não sabemos. E quando nos deparamos com essas mensagens, quando nos deparamos com os ensinamentos do Mestre, nós temos a certeza de que falta muito ainda para nos tornarmos melhores. Mas o mais importante é que já começamos. O mais importante é que nós estamos trilhando esse caminho do aprendizado, cada dia, cada momento. Eu estava lendo um livro em que falava que Jesus, nosso Mestre, ensinou por parábolas naquele momento difícil, naquele tempo em que as pessoas não tinham tanto conhecimento. Era a única forma que ele tinha para passar a sua mensagem. Muitas pessoas entenderam, muitas pessoas compreenderam os ensinamentos do Mestre Jesus baseado em palavras. Mas muitos não. Passaram-se muitos séculos e hoje ainda as pessoas não entendem a sua mensagem. As pessoas não compreendem o que ele queria dizer. Embora todo mundo lê, hoje há muitos vídeos na internet, as pessoas ouvem, mas não compreendem. Então eu acho que as pessoas não estão se dedicando, se esforçando, estudando direito aquilo que tem que ser estudado, porque é hora, é um momento adequado para que possamos entender o que o Mestre Jesus queria e quer nos dizer. Que aprendamos, que estudamos, que possamos nos instruir, porque é o melhor ponto inicial para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, para a nossa transformação. Nunca deixemos esses conhecimentos de lado. Devemos sim aprender com a ciência. Não precisa ser algo devorador de livros, mas aos poucos vamos lendo, vamos aprendendo, vamos de alguma forma buscando essa evolução, porque o aprendizado com o Mestre Jesus nos faz grande, nos faz crescer sempre, cada vez mais. Jesus, quando dizia, vinde a mim, nas suas mensagens, ele pedia para que fôssemos ao seu encontro, porque ele tinha algo a nos oferecer. Ele tinha muitas coisas a nos oferecer. Essas mensagens que ele nos deixou, os ensinamentos que ele nos passou, hoje fazem muito sentido. Ele pede para que a gente possa ir a ele. Admirando? Não. Chamando ou entendendo como um mito que ele era? Não. Ele pede para que a gente vá até ele e aprenda com ele, com as suas mensagens, como tem que ser para que possamos atingir a nossa evolução. Quando Jesus disse de mim, ele está pedindo para que possamos ir ao seu encontro, porque ele é capaz de abrir todas as portas, ele é capaz de aliviar os sobrecarregados, ele é capaz de nos ensinar, ele é capaz de tantas coisas que nem nós acreditamos quando sentimos ou quando buscamos o aprendizado e compreendemos. Então, portanto, Jesus nos convida, nos chama para
que a gente vá a Ele. Busque o aprendizado, tente entender as suas mensagens, para que possamos aliviar a nossa caminhada. Às vezes nos encontramos sobrecarregados, aflitos, cheios de tensões, estressados. Mas Jesus nos convida para ir ao seu encontro, buscando o seu aprendizado, compreendendo a sua mensagem, para que possamos sentir esse alívio, renovados com o seu amor, com o seu aprendizado, com a sua luz, porque é o que Ele deseja para nós. E sigamos, sim, mas que pratiquemos os exercícios do melhoramento para o aprendizado, a humildade e mansidão sempre, para que possamos crescer, progredir, evoluir. É o que Ele deseja quando Ele nos deseja que nos instruamos, que possamos nos instruir sempre, aprendendo, para que possamos resolver as coisas da melhor maneira possível. Jesus nos chama para que possamos aprender com Ele, junto com Ele. As suas mensagens são positivas e nós devemos praticar sempre, cada dia e cada mês. Ser bom também é prática. Devemos todos os dias ter esse desejo, ter essa vontade. Mas só vamos conseguir, só vamos fazer isso quando tivermos consciência de que essa mudança, essa transformação que eu busco e que eu desejo, ela vem junto com o Mestre Jesus e os seus ensinamentos. O seu aprendizado nos traz tudo aquilo que nós desejamos. Mas nós precisamos ter essa consciência. Precisamos entender que nós somos simples e ignorantes, mas somos passíveis de transformação, de crescimento, de evolução. Jesus nos deixa essa mensagem porque é o que Ele deseja de melhor para nós, nossa evolução, nosso crescimento, nossa aprendizagem. Nos momentos em que estamos buscando tudo isso, nos momentos que estamos desejando ser bom, devemos sempre lembrar que a humildade e a mansidão faz parte de tudo isso. Com humildade no coração, a certeza de que somos limitados, vamos atingir o que desejamos, que é aprender. Porque sem humildade, sem a mansidão, não vamos conseguir, porque a rebeldia e o orgulho vai falar mais alto. E não é o que nós desejamos. O que nós queremos é eliminar todos esses sentimentos egóicos que nos perturbam e que nos desviam do bom caminho. Devemos sim, então, alimentar a mansidão e a humildade para que essa transformação chegue, porque somente com ela é que teremos a certeza, a calma, a tranquilidade para aprender. Porque, sobrecarregados e aflitos, não vamos conseguir atingir de forma alguma a nossa meta de nos tornarmos melhor, de nos tornarmos aprendizes de verdade do Mestre Jesus. E nós, sim, desejamos em cada dia, em cada amanhecer, essa mudança, essa transformação, porque às vezes é tão ruim sermos sofredores, nos revoltamos com situações diversas, mas às vezes
essas situações são aprendizados. E nem sempre entendemos isso, porque nos falta o conhecimento de entender, de compreender tudo isso. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, nos derrotamos, mas não buscamos entender o porquê. Portanto, busquem um aprendizado para que de alguma forma se possa atingir essa evolução tão desejada, tão proclamada, e que Jesus, o nosso modelo guia, faz com que busquemos isso de verdade. Traçamos os nossos caminhos baseados nos seus ensinamentos. E aí sim, vamos atingir a evolução desejada. É fácil ser o aprendiz do mestre? Claro que não. Temos que entender muitas coisas como aprendiz. Mas quando já começamos, quando começamos a ler um livro, quando de alguma forma entendemos o porquê estamos aqui, já é algo positivo, é algo que possamos ter certeza de que a nossa caminhada será bem sucedida, porque na verdade ela está baseada nos ensinamentos do Mestre Jesus. Muitas vezes nessa caminhada ficamos desanimados por uma série de razões. Lembre-se que nós devemos ter no Mestre nosso ponto de apoio, ou nos momentos mais difíceis ainda. Lembrarmos sempre dele, da sua mensagem, da sua serenidade, com que ele trazia as mensagens, as curas para aqueles que buscavam de alguma forma uma vida melhor. E lá estava ele trazendo de alguma forma o aprendizado para as pessoas e dizendo a elas para irem e nunca mais pecar. Por quê? Na verdade, tudo na vida é aprendizado. E quando ele fazia isso, ele estava dando um motivo para que essas pessoas aprendessem com ele humildade e mansidão. Aprendessem com ele que só o amor pode transformar, amor de verdade. E ele tinha isso para passar, para ensinar. Esses ensinamentos, alguns levavam para a consideração, alguns voltavam para agradecer, tinha sentimento de gratidão, outros não, mas faz parte do ser humano. O mais importante é que nós entendamos como que funciona. Que Jesus nos traz a mensagem e nos quer aprender, e nós, do nosso lado, temos que nos esforçar para que esse aprendizado faça parte da nossa vida, sempre, para que possamos atingir a meta, atingir a evolução, melhorar a nossa caminhada, sempre. Então, vamos buscar de forma íntima essa mudança, essa transformação com consciência. E assim, seremos um bom aprendiz do Mestre Jesus, buscando essa reforma, essa mudança, de uma maneira consciente sempre. Quando fazemos as coisas com consciência, com tranquilidade, com serenidade, o resultado será positivo. O resultado nos trará algo bom, melhor, e seremos um aprendiz sempre. O aprendizado nunca cessa. O Mestre Jesus nos orienta para nos instruir, então vamos nos instruir, vamos alimentar essa capacidade, vamos acreditar na nossa inteligência, vamos ter fé, vamos apostar sim que podemos melhorar, vamos nos esforçar, vamos começar a evoluir e terminar,
posso estudar hoje a codificação, mas eu posso talvez amanhã ou depois. Então sempre temos que ter esses objetivos de trazer os ensinamentos do Mestre para o nosso lado, para a nossa vida, porque com ele do nosso lado, com os seus ensinamentos, vamos estar sempre amparados de uma forma que jamais vamos sentir sozinhos e teremos a certeza da luz. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, uma forma de aprendizado. Eu estou aprendendo, quero aprender sempre, porque faz parte. Eu aprendi a ter esse gosto. Espero que tenham passado a mensagem, espero que tenham compreendido que nós devemos aprender sempre. Eu serei um aprendizado sempre do Mestre Jesus e jamais vou desistir. Obrigado a todos pela oportunidade de me ouvir e que vocês tenham um bom retorno. Obrigado.